Agora Elias vai clamar. Elias clama, Deus manda fogo, queima o holocausto, pronto. Agora o povo se dobra em terra, se dobra, reconhece que tem que adorar um Deus só, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão e o Deus que era na vida de Elias. O altar foi restaurado. Passou 3 anos e meio, a profecia se cumpriu, voltou a cair chuva em Israel. Deus assinou a palavra do profeta. Só que preste atenção, irmãos. Eu gosto de ver os detalhes. Eu gosto de ver a pena. O profeta que agora profetizou, e Deus mandou, e Deus fechou o céu, e durante 3 anos e meio não caiu chuva. O profeta que orou, e Deus mandou fogo no céu, e queimou o holocausto, agora está injuriado. Verdade. Agora não tem mais sossego. Por quê? Desde quando Elias começou a fazer o querer de Deus, a paz e o sossego saiu da vida do profeta. Elias não tinha mais paz, e Elias não tinha mais sossego. Elias parecia até peregrino em terra estranha. Por quê? Uma hora estava em Israel, outra hora saía de Israel. Por quê? Porque Jezabel queria matar. Se fica em Israel, era morto. Aí Deus tirava Elias de Israel, aí Elias voltava para Israel. Aí Deus ia lá de novo e tirava Elias de Israel. Aí Elias torna a voltar para Israel. Deus estava cuidando do profeta. Só que Elias cansou. Aí depois de Elias restaurar o altar do Senhor lá no Carmelo, Elias vai sair de Israel pela última vez, frustrado, triste, decepcionado e com vontade de pegar tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos e jogar para o alto. Elias vai sair de Israel e vai entrar no deserto chamado Berseba. Berseba, no original do hebraico, significa lugar de recomeço. Elias vai começar a caminhar no deserto. Agora imagina o deserto, sol quente, um cenário difícil de se viver. Não tem água, não tem sombra, não tem nada. Elias agora vai caminhando no deserto, com vontade de desistir, com vontade de parar. Na cabeça de Elias, os pensamentos eram esse negócio de ser profeta não é para mim não. Esse negócio de fazer o querer de Deus não dá certo, nem é para mim. Esse negócio de fazer a vontade de Deus, de ser profeta, de falar Israel, voltar a Israel, sair de Israel, esse negócio não é para mim não. Desde quando eu comecei a fazer o querer do Senhor, a paz e o sossego saiu da minha vida. Não dá mais, Senhor. É melhor tu me matar nesse deserto, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Se tu me matar aqui vai ser bom. Eu morro aqui, acabou a história, acabou o profeta. Esse negócio de ser crente não é para mim não. Esse negócio de vir para culto não é para mim. Esse negócio de vir para a escola dominical, consagração, culto de ensino, esse negócio não é para mim não. Eu tenho um recado da parte de Deus para você nessa noite. Esse lugar é para você sim. Essa posição que Deus te colocou é para você sim. Elias queria pegar tudo aquilo que Deus colocou na mão dele e jogar para o lado. Só que Deus é estrategista. Deus leva o crente para o deserto, não é para o crente morrer no deserto não. É para o crente aprender e voltar calejado no deserto. Elias está no deserto. E enquanto Elias está no deserto, Deus está preparando o cenário. Deus faz brotar um pé de zimbro do deserto. Uma sombra vai aparecer no deserto. Meu Deus. Aí Elias vai achar um lugar para descansar agora. Olha aí. Perigoso é crente descansar no deserto. Só que Elias vai tentar tirar o cochilo debaixo do pé de zimbro, debaixo da sombra. Aí quando Elias está deitado, Deus, lá no céu, chama o anjo, diz: ei, está vendo lá no deserto? O meu servo está lá. Tem um profeta lá, por nome de Elias, meu servo, está no deserto e está com palhaçada. Está falando que quer parar, está falando que quer desistir.
Você já viu aquele momento de crise da gente? Aquelas palhaçadas que dia a gente acorda e fala assim, hoje eu não quero mais nada da vida. Mas aí aceita a presença de Deus no culto à noite, já fica todo alegre, se reanima todo. Aí Elias está lá. Aí o anjo diz, estou vendo, Senhor. Aí Deus fala assim, olha, pega esse pão quente na brasa, leva para lá. E pega esse odre de água fresca que está aqui, leva para lá. Aí o anjo desce no deserto, coloca o pão quente na brasa e a água fresca do lado de Elias. Vai acordar Elias do sono. Aí Elias vem atordoado, acorda, olha para a cara do anjo. E o anjo vai dizer, Deus me mandou aqui nesse deserto para te dizer, homem, que atrás de você tem pão quente na brasa para você comer. E deu um odre de água fresca para você beber. Come desse pão e bebe dessa água. A tua caminhada ainda é muito longa. Aí eu acho muito interessante, eu só pode analisar a Bíblia demais. Elias vai comer o pão, vai beber da água, só que Elias vai voltar a dormir. Até parece que Elias estava fazendo desfeita do banquete que Deus tinha preparado para ele no deserto. Tu quer um conselho da parte de Deus? Não despreze. Não despreze esse banquete que Deus está preparando para você aqui nessa noite. Não despreze essa palavra que Deus está preparando para você aqui nessa noite. Porque é por intermédio desse alimento que Deus renova tuas forças nesse lugar. Porque é por intermédio desse alimento que Deus está descendo aqui para a tua vida, é que Deus vai ressuscitar a tua vida espiritual aqui hoje. É por intermédio desse alimento que está descendo aqui para a tua vida aqui hoje, é que Deus ressuscita a tua vida espiritual, te coloca de pé, te dá ânimo, te dá força, te dá graça por esse alimento. E coisa boa é quando Deus resolve tratar o crente à base de pão e à base de água. Coisa boa. Pão é vida. Pão é alimento sólido. Pão é um alimento para dar força. Ah, quem não gosta de Bíblia vai sair daqui injuriado hoje. João capítulo 6, verso 35. Aí Jesus toma a palavra e diz, eu sou o pão da vida. E quem comer deste pão nunca mais terá fome. E quem beber desta água nunca mais terá sede. Glória a Jesus. Pão na Bíblia é a própria palavra. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que a espada de dois gumes. Ela faz a divisão entre alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração do crente. Glória a Jesus. Isaías 55, versículo de número 11. Isaías vai dizer, assim será: toda palavra que sair da boca de Deus não tornará para si vazia, antes fará o que lhe apraz e prosperará naquilo que for enviada. Pelo poder da palavra, Jesus te cura hoje. Pelo poder da palavra, Jesus te renova hoje. Pelo poder da palavra, Jesus te coloca de pé hoje. Pelo poder da palavra, Jesus te dá força hoje. Oh, receba renovo de Deus por intermédio da palavra desta noite. Oh, querebaia, querebara sua noite orogorona, querebara crente modora ceia. Aleluia. Você quer ver uma coisa? É encontro de vaso. É encontro de vaso. Deus, aleluia. Hoje em dia é um perigo esse negócio de encontro de vaso. Eu gosto, mas é um perigo. Porque é muita essência, pastor, misturada, junta. É muita coisa junta hoje em dia. E aprenda uma coisa: não existe avivamento sem duas coisas: sem oração e sem palavra. Para existir avivamento precisa de oração e precisa de palavra. Igreja que não ora não tem poder de Deus. Eu acho muito interessante. Avivamento hoje em dia começa por outra coisa, não é por palavra, nem por oração, é por batuque de pandeiro. É Deus, aleluia. É por batuque de tamborim. Corinho de fogo começou a tocar, todo mundo ainda no manto. Mas agora chamar para orar, para ter poder de Deus, foge. Aleluia. Sem oração e sem palavra não vai a lugar
avivamento precisa de oração e de palavra. Eu não consigo compreender no século 21 um tipo de avivamento passageiro. Por que, pregador? É um avivamento que só se localiza dentro do templo. O fogo arde dentro do templo. O fala-línguas estranhas dentro do templo. A chama arde dentro do templo. É profeta, canta bonito, tem a voz afinada dentro do templo. Mas eu não consigo entender esse avivamento que é pregado e que é vivido dentro das nossas igrejas no século 21, aonde o fogo arde dentro do templo, aonde a chama queima dentro do templo, mas o mesmo fogo que queima na hora do culto não consegue queimar quando acaba o culto. Eu não consigo entender esse tipo de avivamento no século 21, aonde a chama arde aqui dentro, aonde a chama queima aqui dentro, mas quando acaba o culto, esse avivamento não gera arrependimento, porque o fogo que queima aqui, lá fora não gera mudança. Aí pula, roda, sapateia da igreja, mas quando acaba o culto, está preso no adultério, quando acaba o culto, está preso na prostituição, quando acaba o culto, está na fornicação, mas o fogo queima dentro da igreja. Desejo vai ter encontro real com o crente aqui nesse lugar, porque glória de Deus é mudança, glória de Deus transforma. Aleluia, aleluia, aleluia. Avivamento começa através de oração e de palavra. Sem oração e sem palavra não tem avivamento. E hoje em dia é normal pecar, é normal adulterar, é normal se prostituir, é normal. Aí a desculpa é essa. Pois é, fora do tempo, quem manda na minha vida sou eu. O meu pastor não vai estar lá, a minha líder não vai estar lá, não vai ter ninguém lá para me encher o saco, para puxar minha orelha. Não vai não, não vai mesmo. E você quer um conselho? Quer um conselho da minha parte hoje? Da minha parte, do pregador. Agora é carne que se diz aqui nessa noite. Quer um conselho? Peca mesmo. Peca, mas peca com força. Quer adulterar? Adultera com força. Quer trair seu esposo? Outras palavras, traia. Quer trair seu esposo? Trai. Jovem, quer fazer sexo antes do casamento? Faça. Perda a pureza mesmo, perda. Mas esse pregador é doido, está mandando nós pecar. Não sou eu, não é a Bíblia. A palavra diz: se você é limpo, se você é puro, se santifique mais. Mas se você é sujo, se suje mais. Sabe o que Deus tem saudade, pastor? É de descer nos cultos, é de curar, de batizar, de libertar. Mas onde há pecado, Deus não habita. Onde há pecado, não tem presença. Hoje em dia é normal pecar, o pastor não está vendo, o líder não está vendo. Mas João começa a descrever Jesus lá no Apocalipse e diz assim: eu vi um que os seus pés pareciam bronze, acabando de sair da fornalha. Eu vi um que as suas vestes eram brancas. Eu vi um que no seu peito tinha um cinto de ouro cingido. Eu vi um que quando eu olhei para o seu rosto, eu não aguentei olhar por muito tempo não, mas eu percebi que da sua boca saiu uma espada afiada de Jesus. Eu vi um que quando eu prestei bem atenção na bola do olho dele, eu vi que flamejava fogo. Os olhos dele é como chama de fogo. Escolhe do pastor, do líder, de todo mundo. Mas aquele que tem os olhos como chama de fogo, a esse crente não consegue esconder nada. Eu te provo com base bíblica, Lucas capítulo 8, verso 17: nada que esteja em oculto permanecerá em oculto aos olhos de Deus, e tudo aquilo que está escondido um dia há de aparecer aos olhos do Senhor Jeová.
Deus hoje vai mandar um vento sobre essa congregação aqui. Ele vai levantar o tapete, pastor, e vai soprar tudo aquilo que tiver debaixo de sujeira, de imundície, de imoralidade, vai sair. Deus quer crente puro, santo, remido e lavado com sangue do Cordeiro. Deus hoje vai começar a ter visita com o crente de hoje. Porque esse negócio de dupla personalidade vai ter que acabar hoje. É crente dentro do templo, é crente também na faculdade, no trabalho, na escola, aonde quer que eu vá. Aleluia, Jesus. Meu Deus! Você quer ver um negócio? É encontro de vasos hoje. E eu não sei quantos membros essa igreja tem, não sei. Não sei, pastor. Primeira vez que eu estou aqui. Mas eu vou falar uma coisa para tu agora, pastor. E não leve como maldição, não. Não leve como maldição. Eu não quero jogar maldição no ministério. Longe de mim isso. Mas eu te digo uma coisa nessa noite, pastor. Melhor do que ter 40 membros dentro da igreja, que de 40, 20 quer ficar no mundo se prostituindo, adulterando e fornicando, praticando tudo aquilo que não presta. Melhor do que ter 40, é melhor ter 20 que quer morar no céu. Melhor do que ter um grupo de jovens, de 50 jovens dentro da igreja, sendo que de 50, 25 quer aproveitar a vida e 25 quer ir para o céu. Tenha 25, mas não tenha 50. Porque você viu o negócio, pastor? Está cheia hoje, está bonita a igreja, está maravilha. Agora eu duvido que se colocar uma luz ali fora e dizer assim, tal dia vai ter culto de ensino, para beber Bíblia, para orar, aparece 10 crentes aqui, interessado em aprender Bíblia e interessado em orar. Agora chama para cruzada, chama para congresso, chama para campanha, enche, glória a Deus. E Deus não trabalha com quantidade, trabalha com qualidade. É Deus, ele diz. Aleluia. Meu Deus! Deus, pastor, vai deixar só os verdadeiros aqui dentro, viu? Aleluia. Quem quer ter compromisso vai ficar, quem não quiser vai cair. Vai sair. Aleluia. Aleluia. Eu acho muito interessante, irmãos. É um avivamento que não gera mudança. Salmo 119, verso de número 11. Davi vai dizer assim: guardei a tua palavra em meu coração, para que eu não viesse pecar contra ti. Salmo 119, verso de número 11. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A minha Bíblia diz que Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Aí tem gente que peca e quer se esconder atrás da palavra. Ele abre a Bíblia, ele pecou, Deus tem perdão, tem. Mas a Bíblia fala que para alcançar perdão, o pecado tem que ser confessado e deixado. Não é confessar e continuar na mesma prática. Aí a Bíblia diz: Deus é amor, mas eu também é fogo consumidor. Aí ele peca, ele vem na Bíblia e diz: Deus é amor. Aí ele pensa que se esconde através da palavra e está tudo certo. Acho que é um conselho da parte de Deus. O que você pensa que a palavra esconde, você está muito enganado, a palavra revela. Glória a Deus! É. Fala, Jesus da glória. Fala que teu servo. Eu aprendi, pastor, que pregador da palavra, esse tempo de caminhada que eu tenho, não é animador de plateia. É. Pregador da palavra não é animador de plateia. Sabe o que Deus está com saudade? Deus está com saudade de Micaías na igreja. O mensageiro chega e fala assim: olha lá, profetiza que o rei quer ouvir. Aí ele fala assim: tão certo como vive o meu Deus, aquilo que o meu Deus mandar eu vou dizer. Aleluia! 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 É triste ver uma geração caminhando a passos largos para o inferno. É triste ver um bando de gente pensando que está viva, mas já morreu faz tempo.
Aleluia. Não ora, não lê Bíblia, não jejua. Aí ninguém hoje em dia, pastor, pode ouvir alguém falando assim, assim diz o Senhor. Que todo mundo já se curva e diz, Deus vai falar. Mas João fala assim, o bom pastor conhece as suas ovelhas. E as suas ovelhas conhecem a voz do bom pastor. Não ora, não jejum, não lê Bíblia. Aí todo mundo que diz assim, diz o Senhor, e fala, Deus está falando. Aí come qualquer coisa, fica doente, não entende por que fica doente. Porque não conhece mais a voz do Criador. Deus hoje vai tirar esse tampão do teu ouvido, vai tirar essas escamas dos teus olhos. Você tem que conhecer a voz do teu Deus. Aleluia, meu Pai querido. Avivamento não é falar em línguas estranhas, avivamento não é pular, avivamento não é rodar, avivamento não é sapatear, isso não é avivamento. Você quer ver? A mesma língua que fala línguas estranhas dentro do templo é a mesma língua que fala mal dos irmãos fora do templo. Eu já, velho? Eu vou te provar com a Bíblia. E é sério. Primeira Epístola de João, capítulo 4, verso 20 e 21. Você é hipócrita. Você diz que ama o teu Deus que você nunca viu, mas você não suporta o teu irmão que você vê com os teus próprios olhos. É Bíblia. Sabe o que eu acho interessante? Tem gente olhando pra minha cara agora, ou tem gente que não está nem prestando atenção no culto, mas está olhando para mim e está dizendo assim, eu não quero prestar atenção no culto porque eu não estou entendendo nada que o pregador está falando. Até agora ele não lançou nenhuma profecia. Até agora ele não revelou meu nome. Ele não entregou nenhuma revelação. Até agora ele não revelou CPF, RG, identidade, conta, não revelou isso. Aí fica difícil prender a minha atenção no culto deles. Aí lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, Paulo escreve assim, porque o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque elas lhes parecem loucuras, e eles não conseguem compreendê-las, e as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Quem é isso, pregador? Quem não é espiritual, está até agora dizendo, o culto não teve profecia, o culto não teve revelação, o pregador não entregou nada até agora, e o culto não está bom. Primeiro, de duas uma, primeiro, você está aqui para cultuar o teu Deus, ou você está aqui para o culto ser agradável a você? Primeiro. Segundo, se você é espiritual, se você não está segundo a carne, mas está segundo o Espírito, está entendendo que a maior profecia de todos os tempos está sendo liberada aqui nessa noite. A palavra. A maior revelação de todos os tempos está sendo entregue para a tua vida nessa noite. A própria palavra. E eu nunca vi essa palavra voltar vazia. Nunca vi. Eu nunca vi essa palavra voltar vazia. Eu acho muito interessante que testemunho de Jeová hoje dá mil a crente. Pode dar chuva, pode dar sol, pode dar o que for. Ele está batendo na porta, o folhetinho na mão, tudo heresia. Mas se entregar para um crente, ainda crente que não lê Bíblia, ainda não consegue nem usar um versículo para debater o cara. Pega e embora. Enquanto a igreja de Cristo está dentro de quatro paredes, sem evangelizar, sem buscar alma, enquanto o mundo está precisando e o mundo está gritando por um socorro. Sabe qual que é ainda o socorro do mundo? Ainda é a igreja que está na terra. Mas quando a igreja for retirada desta terra, acabou. Quando a igreja for retirada desta terra, acabou o sossego. A igreja precisa sair de quatro paredes. Aleluia! Espírito de Deus, fala mesmo. Glória a Deus. Cadê? Aleluia, Deus. Quem está afastado dos caminhos do Senhor nessa noite? Cadê você aqui? Aleluia, meu Deus. Santo Deus. Que está afastado dos caminhos do Senhor e está nesse culto nessa noite. Aleluia. Tu está afastado, jovem? Santo Deus, aleluia. Existe mais alguém no nosso meio que está afastado? Afastado dos caminhos do Senhor. Não tem? Jovem, presta atenção aqui. Tu que levantou a mão.
Aleluia, santo Deus. Olha para a igreja agora. Olha para essa igreja. Aleluia. Igreja. Quantos que estão aqui querem morar no céu? Igreja, quantos que estão aqui querem morar no inferno? Meu Deus, é? Todo mundo quer morar no céu, mas ninguém quer pagar o preço para chegar até lá. Ei, valeu! Caminho é dois: céu ou inferno. E tu sabe. E Jesus está com saudade de ti. Me mandou aqui nessa noite para te buscar. E eu te faço um convite agora. Se tu quiser retornar para os caminhos do Senhor, vem aqui na frente agora. Santo Deus, aleluia. Se tu quiser retornar hoje para os caminhos do Senhor, vem aqui na frente agora. Aleluia, santo Deus. Você está com vergonha não? Aqui todo mundo é comedor de arroz e feijão. Pecador também. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Satanás está com raiva agora, mas não tem problema não. Isso é avivamento. Agora é para você estar fazendo aviãozinho. É para você estar falando língua estranha. Glória. Ah, Jesus. Você está vendo isso aqui? Isso aqui é avivamento. Jesus está presente, porque onde tem salvação e água, Jesus está presente. Tem alguém que não é crente aqui nessa noite? Nunca foi. Nunca foi. É crente? Nunca foi crente? Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Pera aí, agora um pouquinho. Nunca foi crente? Santo Deus, aleluia. Já foi crente? Está afastada. Aleluia, santo Deus. Olha Jesus aí do teu lado chamando. Agora nem mais no pregador não. É o próprio mestre. E a tua alma está morrendo perigo. A tua família depende de ti. Você é a coluna do teu lar. E Jesus quer fazer uma aliança contigo aqui nessa noite. Se você quiser, só vim aqui agora. Santo Deus, aleluia. Deus maravilhoso. Se você quiser, venha. Tu vai tomar a maior decisão da sua vida hoje, que é retornar para os caminhos do Senhor aqui. Você não tem vergonha não. Aqui todo mundo é pecador, comedor de arroz e feijão. Todo mundo aqui está querendo morar no mesmo céu. Eu te faço um convite. Se quiser, vem aqui nessa noite. Santo Deus, Ô mulher, tu não sabe o amor que Jesus tem para a tua vida. Pelo amor de Deus. Deixa escapar essa oportunidade não. Amém? Santo Deus. Não quer? Amém. Deus abençoe. Mais alguém no nosso meio? Que nunca foi crente ou está afastado? Tem mais alguém no nosso meio? Glória a Deus. Não tem. Amém. Está tendo festa no céu, tá bom? Tendo festa no céu. Oh, fica de pé, igreja. Baixa só um pouquinho, por gentileza. Irmão, Aleluia. Coloca o microfone, você repete comigo. Sinuei isso agora na igreja. Eu, Daniel, diante da igreja, diante de Deus, volto hoje, os caminhos do Senhor, escreve meu nome, no livro da vida, quando o Senhor voltar, me leva a morar contigo. Glória a Deus. Vamos ao Senhor pela vida do Daniel, aos palmas. A tua alma está indo para o inferno, tu não está sabendo disso.
Oh. Estenda a tua mão para cá, pelo amor de Deus. Santo Deus, Aleluia. Tu vai orar agora na vida do Daniel. Não é pela tua vida, não é pela vida do Daniel. E viu, moça? Viu, mulher? Enquanto eu estiver orando por ele, ali, pode vir aqui na frente, tá bom? Se você quiser. Tá? Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar a vida do teu servo, Pai. Eu quero ver a igreja orando. Te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, eu sei que vai.